Graça e paz, meus irmãos, e a toda a audiência aí da rádio. É com muita alegria que eu venho responder a essa pergunta que me foi direcionada. Se a vontade de Deus é a fonte de toda a salvação. Diretamente a resposta, eu entendo, né, que a salvação é o fruto exclusivo da vontade soberana de Deus. Porque desde a eternidade Deus já determinou, né, pelo seu beneplácito, segundo a linguagem bíblica aí, né, a redenção dos eleitos de Cristo sem qualquer dependência da vontade humana. A visão que aprecia essa perspectiva é chamada de monergismo, né, que afirma que Deus é o único agente eficaz na regeneração e na salvação. Então, conforme a vontade eterna, sábia e imutável de Deus, a salvação ela tem toda a fonte na vontade de Deus apenas. Meu nome é Flávio Ferraz de Queiroz, estou reverendo na igreja IPMR, na cidade de Guidoval, Minas Gerais, Brasil. E a fundamentação bíblica para a apreciação dos irmãos em relação a esse texto, eu vou estar apresentando 3 referências bíblicas que não são versículo isolado, porque elas na verdade são o auge, o ápice do texto em que diz respeito a esse tema, né? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, e Evangelho segundo João capítulo 1, né, versículo 12 e 13. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, a palavra diz muito claramente como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou como filhos ou para filhos de adoção em Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Já que a pergunta é se a vontade de Deus é a fonte de toda a salvação, esse versículo é um dos principais que responde isso, porque ele fala que Deus nos elegeu e nos predestinou segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16 fala que, porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí vem o versículo, essa parte que trata justamente dessa resposta. Pois, assim, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece segundo sua vontade. Então, né, diretamente o texto de Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, porque Deus disse a Moisés, né, compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim, então, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que quis se compadecer. Então, aqui é mais um versículo que corrobora aí para a ideia de que a salvação ela está todinha montada na vontade de Deus. O Evangelho de João fica mais explícito ainda que a salvação não vem da escolha humana, do querer humano, da vontade humana, né? Ela não é a vontade humana que com seu querer escolhe a salvação. É um trabalho do Espírito Santo, né, que opera em nós. Então, Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, veja como é explícito. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais, né, creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Enfim, ou seja, a vontade de Deus é a fonte de toda a salvação. Então a resposta do texto, vamos dizer assim, que mais dá base para isso, seria essa que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então é bem claro essa questão de que a salvação ela é todinha através da vontade de Deus e não da vontade do homem. São versículos óbvios, bem claros, né? E é lógico que nós, como estudantes da palavra de Deus, até eu mesmo que leciono teologia há mais de uma década e meia, a gente também tem referências de literaturas que não são as escrituras, mas que são fundamentadas nas escrituras, né? O brilhante reformador João Calvino, lá na sua literatura
volume 3 das Institutas 21.5, ele fala que a predestinação é o eterno decreto de Deus pelo qual ele determinou em si mesmo o que queria fazer a cada homem, né? Pois todos não são criados em condição igual. Ao contrário, a vida eterna ela é pré-ordenada para uns e a condenação eterna para outros, né? Fundamentado aí nas Escrituras. Lembrando que nós temos vários outros versículos que corroboram para isso, mas para poder ficar sucinto na resposta aqui para a rádio e para a audiência aí, né, a pedido do reverendo, então eu trago aí para os irmãos. Porque, na verdade, o Calvino ele quis ensinar que a origem da eleição está na vontade secreta e justa de Deus, e que Deus não tem qualquer papel em cooperar, ou melhor dizendo, o homem não tem qualquer papel em cooperar com a graça que o salva. Tudo vem da vontade de Deus. E para quem gosta de estudar a história da igreja aí, vale lembrar, né, que o Teodoro de Beza, que foi sucessor de Calvino em Genebra, ele enfatizou fortemente a lógica da predestinação e da causa final da salvação, né? No livro dele, Confessio Christianae Fidei, de 1560, ele disse, né, a causa eficiente da salvação é a misericórdia de Deus, e a causa meritória é Cristo. A causa instrumental é a fé, que também é dom de Deus. A causa final é a glória de Deus. Isso aí é para fundamentar lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, né? É dado por Deus. Beza, ele também explicou que a vontade de Deus não é passiva, é meramente permissiva, ou meramente permissiva, né? Ou seja, a vontade de Deus ela não é passiva e nem meramente permissiva, mas ativa e eficaz. A salvação, segundo o Teodoro de Beza, é um desdobramento da vontade eterna e imutável de Deus que influencia no homem e não depende das decisões humanas. Um outro mentor, né, de Calvino, nesse caso já um mentor de Calvino, Martin Bucer, ele nega explicitamente qualquer poder autônomo do homem para buscar a Deus, né? Então, Martin Bucer via que, apoiando o fundamento do monergismo regenerativo, Deus age sozinho na salvação. Em 1550, na literatura De Regno Christi, Martin Bucer disse o seguinte, ele diz que Deus opera tudo em todos, e o nosso livre-arbítrio foi inteiramente arruinado pelo pecado original. Somente quando Deus planta a sua palavra e seu espírito é que o homem começa a viver de fato. Tá? Isso é uma observação muito importante, principalmente para quem está procurando entender as doutrinas da graça. Tá? Eu sei que eu estou sendo bem direto no assunto, falando assim, bem resumidamente, né? Baseado em um estudo mais aprofundado, mas é porque para a gente responder para uma rádio, numa questão que vai sair em rede social, a gente tem que ser bem direto ao ponto, né? Então, assim, dá para entender que a vontade eterna de Deus é que é o alicerce da perspectiva do Evangelho, que é a Bíblia, né? Pois é dele, por ele e para ele são todas as coisas, como disse lá em Romanos, né? Capítulo 11, versículo 36. O Evangelho ele é monergista e ele glorifica exclusivamente a Deus, eliminando a vanglória humana, né? Fica aqui para apreciação dos irmãos. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 29 e 30, deixa aí para estudos, irmãos. Então a certeza da salvação repousa no caráter imutável da vontade divina, né? E não na instabilidade da vontade humana. Então, assim, para a gente chegar a uma conclusão, né, respondendo aí questão da salvação ser todinha montado na vontade divina, eu posso concluir que a gente crê na soberania da vontade eterna de Deus é descansar no propósito de um Deus que não erra. Ele não muda e realiza perfeitamente tudo o que ele decreta, tudo que é a vontade de Deus ele realiza. O monergismo, né, uma perspectiva assim também apreciada pelo calvinismo, não apenas exalta a graça soberana, irmãos, mas também proporciona assim, uma perspectiva de humildade, de segurança, de adoração verdadeira a Deus, que salva pela sua exclusiva vontade e poder. Então, respondendo à pergunta, a salvação ela está todinha voltada ou está todinha dentro da vontade divina, da vontade de Deus? Minha resposta é sim, tá?
É lógico que eu estou aberto aqui, quem quiser vir, que essa resposta também vai estar, vou pegar a cópia dela, vou colocar no meu canal da igreja, mas se tiver alguém que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta nos comentários, estamos à disposição aí. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, reverendo, aí pela oportunidade aí na sua rádio e nas suas redes sociais. Estou sempre à disposição para responder perguntas que os irmãos quiserem aí. Sei que vão ter outros colegas que vão estar enviando respostas para você também aí, para poder as pessoas analisar, mas eu estou à disposição aí tanto dos colegas como da audiência, ou quem quer que quiser aí enviar uma mensagem. O senhor tem aí meus contatos. Que Deus abençoe sua rádio, a igreja, em nome de Jesus. Graças e paz.